Bom, a aula de hoje é sobre dispositivos fotossensíveis e fotoacopladores. O que seria isso? Vamos lá. Primeiro, o que é o objetivo da aula, né? Vamos ver o objetivo. Apresentar algumas aplicações dos dispositivos fotossensíveis e fotoacoplador, bem como despertar nos alunos a criação de novos projetos eletrônicos utilizando esses dispositivos. Essa aula ela veio no sentido do seguinte: como a disciplina ela exigia projeto, né, na modo presencial, e então para poder abranger um leque maior de possibilidades de projeto, foi inserido então aí algumas aulas de sensores, alguns dispositivos que pode estar sendo utilizado, né, para poder aumentar aí a criatividade dos alunos, para poder fazer esses projetos. Ao mesmo tempo, vocês passam a conhecer também esses dispositivos, mesmo eles não estando ligados diretamente à ementa da disciplina, mas ela faz parte para você utilizar com outros componentes. Tipo, eu vou usar um sensor de luz, um sensor de temperatura para poder acionar um transistor, né? Esse transistor faz parte da disciplina e esse sensor de temperatura pode ser usado como uma proteção junto com o transistor, acionar uma sirene, acionar alguma lâmpada, alguma coisa nesse sentido, tá? Foi por isso que veio então essa questão dos dispositivos fotossensível e fotoacoplador. E também na próxima aula a gente vai ver outros dispositivos. Bom, o dispositivo fotossensível, que é sensível à luz, a gente chama ele de LDR, né? Que é um resistor que depende da luz. Então, conforme você incide a luz sobre ele, ele vai variar a sua resistência. E como que ele funciona? Quando você incide luz, ele diminui a resistência, e quando você tira a luz, né, que fica mais escuro, a resistência do LDR aumenta. Eu não vou entrar em muito detalhe, tá? Porque isso já foi feito lá na disciplina de teoria, para a gente não perder muito tempo e já ir para a parte prática, ok? Aí eu vou mostrar aí as aplicações. Esse aqui é o LDR, né? A imagem real dele, tem de vários tamanhos, tá? Em termos de diâmetro aqui na superfície. Esse é o símbolo, né? Um dos símbolos, tem dois tipos de símbolos que indica aí um resistor variável com a luz, certo? Aonde que a gente vê mais esses dispositivos? Naquelas fotocélulas que é utilizado para acender a luz do poste, a luz em casa, que quando chega de noite, a lâmpada acende de forma automática. Por quê? Porque o sensor foi montado num circuito que, conforme vai escurecendo, a resistência vai aumentando, e isso aumenta a tensão no transistor, né, na base emissor, fazendo com que ele ligue, né, aí o transistor ligando, aciona um relé que aciona a lâmpada, tá? De uma forma resumida, seria isso aí. Depois ali na prática eu mostro ali uma fotocélula que eu tenho de forma bem simples. Os optoisoladores, né, também conhecido como optoacoplador, fotoacoplador, isolador óptico, né? Aí depende de como cada um já viu, ou já teve contato com esse dispositivo. Se não tiver contato é a primeira vez, tá aí a N possibilidades. Ele é um dispositivo para proteger o circuito eletrônico do circuito elétrico. Você faz uma isolação, né, que antes até então era feita por transformadores. A partir de agora você faz a isolação usando o componente eletrônico através de luz. Quando você controla na parte eletrônica, o comando é enviado para a parte de potência através de sinal de luz. Você internamente no acoplador óptico tem um diodo emissor de luz e você tem um diodo ou um transistor que é sensível à luz. Conforme você recebe a luz, ele fecha o contato e assim você consegue controlar cargas do lado de CA, né? E você isola o lado CA do lado CC. Então aqui ficaria meu lado CA, corrente alternada, e aqui ficaria meu lado CC. Se tiver algum transitório, alguma descarga atmosférica, alguma interferência, essa interferência, esse sinal não vai passar para o sinal de controle, tá? Porque é um sinal aqui mais sensível, né? O sistema de controle sempre é mais sensível do que o sistema de potência, que é mais robusto. Então qualquer variação que tiver ali, pode ser, vamos dar o exemplo da descarga atmosférica, que a variação é bem pesada, causaria a queima dos componentes eletrônicos. Então, a partir do momento que você começa a utilizar o acoplador óptico, você tira esse problema, e também se acontecer qualquer outro problema ali do CA, tentar passar para o lado CC, já tem essa isolação também que não deixa. Um lugar que usa bastante isso aqui, né? Eu sei que usa em todos os componentes eletrônicos, que tem CC com CA, tá? Que tem parte eletrônica com parte de potência. Aquela shield de relé, a shield de relé de Arduino, quem já usou aquela shield de relé, ela tem os acoplador óptico lá que isola a parte CA do relé com a parte CC que vai para o Arduino.
Eu posso até mostrar uma imagem aqui agora para vocês verem. Aqui, ó, nessa imagem fica bem visível o acoplador óptico que está ligado aqui, ó. Então ele faz essa isolação entre a parte de controle que vai vir aqui do Arduino, né, com a parte de potência que vai ser ligado do lado CA. Ok? Então quando vocês verificar o componente como esse, aqui também tem, quer ver, ó? Tá ali, ó, são 2 canais, são 2 acoplador óptico lá. Caso vocês tenham dúvida, pega a numeração que está no componente, né? Tipo assim, ah, que componente que é esse? Pega a numeração dele e vai no datasheet e procura. Eu sempre gosto de usar o datasheet. Deixa eu abrir aqui. Eu sempre gosto de usar esse canal aqui para procurar datasheet, né? Vamos pegar aqui o 4N25, que é um acoplador óptico, digitei ele aqui. Aí eu posso escolher qualquer modelo, tá? Aqui na minha lista. E aqui eu escolho um fabricante e abro o PDF dele aqui. Então vamos abrir um PDF. E aí você tem todos os dados, né? A marcação da numeração dos nó, onde que é ligado cada coisa, né? O pino 1 é o anodo, o pino 2 é o cátodo, o pino 3 não tem conexão nenhuma, né? Simplesmente ele faz parte do componente porque eu preciso de mais 3 pontos lá do outro lado, que é a base, coletor e emissor. Ok? E aí mais informações de quanto que ele suporta de alimentação, corrente máxima que pode passar pelo componente, ó, corrente é de 100 mA, então no emissor, né? Isso na parte do lado esquerdo ali da entrada. A parte de saída, aí tem as suas propriedades também. Então quando você for dimensionar o resistor para colocar no componente, no circuito, tipo esse resistor aqui, ó, vamos pegar aqui, ele vem com o objetivo de limitar a corrente para não queimar, né? Esse resistor de 180 está aqui para limitar a corrente máxima que pode circular aqui pelo meu 4N25. Então é interessante que sempre vocês abram o datasheet de todos os componentes, tá? Eu quase não fiz isso aqui na aula, mas é interessante que faça isso para saber as informações, porque foi mostrado lá na teoria, sempre ali tentando mostrar o datasheet de um componente, para você pegar as informações mais importantes do componente, para quando você for dimensionar, saber certinho qual é o nível máximo de tensão que eu posso colocar do lado de cá, qual é a corrente máxima que eu posso passar por esse diodo, qual é a corrente máxima que pode circular para o meu transistor. Então, sempre está aí olhando o datasheet dos componentes, ok? Bom, vocês viram aí então onde que é utilizado, o objetivo então é proteção, e vamos ver um pouquinho então agora da prática. Eu vou mostrar aqui que é o roteiro, vou mostrar bem rápido a simulação funcionando, e depois a gente vai para a prática, tá? Aqui em termos de componente vamos usar potenciômetro, resistores, o LDR, né, que é o sensor de luz, LED de alto brilho, optoacoplador 4N25, poderia ser qualquer outro modelo, o relé de 12 volts mais um diodo 1N4001, isso aqui já está embutido, tá? Eu vou mostrar lá, eu já deixei pronto. Um transistor NPN, aí qualquer modelo, aqui está BC548, mas a gente tem que verificar se é mesmo, porque senão pode mudar a pinagem, tá? Capacitor eletrolítico e poliéster, tá? Eu sei que é eletrolítico porque tem nível de tensão aqui, e porque é micro, né? E quando é nano, geralmente é poliéster. Então a gente vai verificar lá. Miliamperímetro, protoboard, multímetro, fonte variável e lâmpada de 127 e 220 volts. Então só para poder acionar aí com um relé. O que pede aqui então no procedimento? Primeira parte do roteiro fala o quê? A parte é com LDR. Monte o circuito de polarização por divisor de tensão utilizando o LDR conforme figura 4. Então tá aqui, ó, figura 4, divisor de tensão. Aqui tem um transistor NPN, né? Eu tenho aqui uma resistência, somando as duas, eu tenho uma que é variável e eu tenho a resistência do LDR. Então, basicamente, seria um divisor de tensão aqui. Um resistor para limitar a corrente do LED e uma chave, que é o transistor. Tá? O transistor não é mais nada que uma chave. Um capacitor para estabilizar a tensão da base e um resistor para limitar a corrente de base. Só isso que foi colocado aqui. Para que serve esse potenciômetro? Para me ajustar qual é o instante de luz que eu quero que o LED acende, ou a lâmpada acende. Seria um ajuste fino, tipo, eu quero que isso aqui seja um circuito para ligar uma lâmpada quando entardecer. Mas o quanto de entardecer você quer? Quando tiver penumbra ou quando tiver totalmente escuro? Esse ajuste você faz aqui, ó, nesse potenciômetro. Bom, vamos lá. Calibre o circuito por meio do potenciômetro de 100K para o LED acender quando estiver sem luz ambiente. Bom, o botão de acender a luz aqui da sala fica bem longe de onde eu estou trabalhando, então eu vou tentar fazer sombra com a mão, tá? Para poder facilitar o circuito.
Realiza as medições da tensão no LDR para as condições com luz ambiente, quer dizer, o LED apagado, e sem luz ambiente aí quando o LED estiver aceso. Então, basicamente, quando eu tampar aqui, né, ou apagar a luz da sala, esse LED teria que acender, indicando que ficou de noite, o LED acende, e aí a gente vai tirar essas medições aqui, ó, com luz ambiente, quer dizer, está com a luz da sala ligada, o LED vai estar apagado. Qual que é o valor da tensão no LDR? Eu quero achar, para vocês verem, que aqui tem que ter maior que 0,7 para ligar o transistor. Então, sem luz ambiente, essa resistência sobe, aumentando a tensão sobre ele, fazendo com que a tensão seja maior que 0,7 volts na base, aqui. Claro que tem uma queda de tensão no resistor R2, e vai fazer com que o LED acende. Com luz, essa resistência é quase um curto, é muito pequena, então a tensão está indo próximo de zero. Né? Se for um curto, essa tensão nesse ponto praticamente é um zero. Mas como a resistência fica baixinha, essa tensão vai cair abaixo de 0,7 ou o suficiente para poder chegar a 0,7 aqui na base emissor, tá? Em função da queda aqui do R2. O capacitor C2 está aqui para estabilizar a tensão, para evitar a oscilação no acende e apaga desse LED. Realizar o teste com e sem o capacitor C2, com base nos resultados, qual o objetivo do capacitor de 330 micro. Acabei de falar, né? Mas a gente vai verificar isso na prática. Adicione o relé e a lâmpada ao circuito conforme figura 5. Então, basicamente, eu só vou colocar aqui o diodo com um relé e ligar a lâmpada para a gente verificar aí funcionando em CA. Tá? Essa lâmpada vai acender com base aqui no meu circuito eletrônico ligado em CC. Calibre o circuito para acionar a lâmpada ao desligar a luz da sala. Cite 2 procedimentos que podem ser realizados no circuito para ligar a lâmpada durante o dia e apagar durante a noite. É o inverso, né? A gente já fez isso em aulas anteriores, basta eu ligar aqui, né? Em paralelo com o VCE, que quando o VCE liga, ele vira um curto, então desliga. Então a gente já fez isso em aulas anteriores, só retornar lá às aulas anteriores. Ajuste o circuito de forma a inserir um laser apontado para o LDR. Calibre o circuito para acionar o relé apenas quando o objeto interromper o feixe de luz. Então, se eu passar a mão na frente do laser, como se fosse um alarme, né? Se eu interromper o feixe de luz, vai acionar a lâmpada, que poderia ser uma sirene. Observação: insira um resistor para limitar a tensão do laser em 5 volts e uma corrente máxima de 30 mA. É porque o laser só funciona em 5 volts, a alimentação aqui é em 12, então é observação para não queimar o laser. Cite 2 aplicações para o circuito do passo anterior. Bom, pode ser um alarme ou pode ser tipo uma esteira rolante, né? Quando chegar um objeto ali na frente ele para, ou um portão eletrônico, quando o carro entrar na frente ele para o portão. Então, tipo assim, aplicações aí tem de monte. Claro que existem outras tecnologias para isso também, mas poderia ser utilizado. Já na parte 2, que a gente vai usar o optoisolador, monte o circuito do isolador óptico da figura 6. Observe que o circuito é acionado por 2 fontes distintas, assim como o seu respectivo terra, ó, terra 1, terra 2. Já que o objetivo é isolar, né, então a gente pode isolar também ali os seus terras. Aí a gente pode verificar isso no laboratório. Podemos interligar isso no laboratório? Podemos, para poder pegar as medições, caso a gente quiser ver aqui o canal 1, canal 2, entrada e saída. Se eu não interligar, eu não posso utilizar canal 1 e canal 2, porque eles trabalham com terra comum. Lembra disso? Então, vamos fazer essa interligação aqui para poder fazer as medições com a mesma ponteira do osciloscópio. Mas na prática a gente isola esses sinais. O botão na base do transistor representa um sinal digital de 0 a 5 volts. Esse aqui, ó, ele vai ligar um sinal de 0 a 5 volts. Poderia ser substituído por uma porta digital do microcontrolador. Realmente, poderia ser um sinal que vem do PIC, ou que vem do Arduino, ou que vem de qualquer dispositivo eletrônico, caso você queira acionar uma carga maior usando aí um microcontrolador. Ao pressionar o botão, o LED posicionado do lado do circuito de 12 volts será acionado. Em vez de ser um LED, poderia ser qualquer outra coisa aqui, tá? Poderia ser um relé, poderia ser um tiristor para acionar a lâmpada. Meça e anote na tabela a seguir o que se pede. Então vamos lá. Transistor NPN do lado de 5 volts, transistor do 4N25 do lado de 12 volts. Então é esse transistor aqui e esse transistor aqui. O que ele pede? Tensão VCE, corrente C, botão não pressionado e botão pressionado, a mesma coisa do lado de lá. Configure o circuito para apagar o LED ao pressionar o botão. Basicamente é você pegar esse LED e ligar ele aqui em cima, né? Quando você der um curto aqui, a tensão entre esses 2 pontos vai ser 0, então o LED não vai acionar quando tiver pressionado o botão. E se você tirar o dedo,
eu tenho tensão aqui, porque o circuito está aberto, o LED vai estar aceso. A gente já fez isso em aulas anteriores também. É só para recordar, ok? Vamos ver a simulação rapidamente, como que fica disso aqui tudo, e a gente vai para a prática. Bom, de forma bem rápida, o que eu tenho aqui? Vamos pegar o nosso circuito aqui, ó. Vou ligar ele. Eu tenho a fonte, né? Eu tenho um divisor de tensão, o LDR está aqui, o resistor para limitar a corrente do LED, já coloquei aqui o relé, o transistor, o capacitor para poder estabilizar a tensão, a fonte CA, a fonte CC e a minha lâmpada. Quando eu tenho luz, né, que a luz está incidindo sobre o LDR, está tudo apagado, como se fosse de dia. Se começar a escurecer, ficar de noite, olha lá, ó, o LED acende. Tá? Então eu vou afastar aqui, ó, ficou de noite, o LED acendeu, a lâmpada também. Olha que vai ter a comutação aqui, ó, da chave NA para NF, ó. Olha a comutação da chave lá, viu? Comutou? Então o relé, ele tem um ponto comum, que ele é comum para os dois lados aqui, e ele tem um NF, ele tem um NA. O que significa? Se o transistor, né, se o relé estiver desligado, a chave vai estar ligada sempre no NF. Então, eu não estou energizando, ó, não tem corrente passando por aqui, o circuito do transistor está desligado, o relé está desligado, então a chave ela sempre fica posicionada no NF. Se eu quisesse que essa lâmpada ficasse acesa agora durante o dia, eu poderia simplesmente trocar aqui, ó, colocar no NF, a lâmpada estaria acesa. E quando ficasse à noite, a lâmpada estaria apagada. Esse é um outro procedimento que eu posso fazer, em vez de mudar o circuito para cá, ó, com o transistor. Tá? Eu posso usar o próprio relé para fazer isso. E aí o que acontece? Quando ficar de noite e acionar o relé, aí ó, agora tem corrente passando por aqui, né? Ligou o LED, ligou o relé, ele comuta para o NA. Antes era normalmente aberto, agora quando está energizado, ele fica normalmente fechado. E aí ele passa a fechar o circuito por aqui, ó. Quando fica de dia, vamos lá de novo, ficou de dia, o circuito fica aberto, a lâmpada apaga. Ok? Então é assim que funciona o relé. Ele tem um pino NA, ele tem um pino NF e ele tem o comum. Sem energização nenhuma, então vou dar um stop aqui, ó. Sem ligação nenhuma, ele fica como NF. Vou aproximar mais aqui que o LED está aceso, né? NF. Professor, eu quero ajustar para acender a luz quando estiver nesse ponto aqui, ó. Então vamos lá. Vamos ver, ele acendeu aqui, tá vendo? Isso aqui, vamos supor que representa a luz do dia. Eu vou apagar mais a luz do dia, mais longe. Apaguei. Agora eu quero que ele acende aqui, nesse ponto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer no potenciômetro, ó. Olha lá. Meio que desligou o relé, né? Então eu vou voltar. Vou fazer o ajuste. Vou mexer, mexendo. Opa, acho que eu não estou apertando. Mexendo. Aqui no simulador é mais complicado, mas vocês vão ver isso lá na prática. Mas vocês entenderam a ideia, né? Tipo aqui, ó. Vou acender com ele mais tarde. Vamos trazer ele mais para cá um pouco. Ver se vai dar certo. Tá desligada a lâmpada. Eu vou escurecer mais. Entendeu? Ver se ele vem mais. Veio tudo, mas não ligou o relé. Então vamos ajustar. Vamos diminuir aqui essa resistência. Opa! Agora sim. Trazer um pouquinho mais para cá. Aí. Agora vamos clarear o dia. Desligou. E agora vamos voltar. Só vai acionar o relé quando estiver lá atrás. Não ligou. Então faltou uma calibração melhor aqui. Ah, professor, deixa eu sair lá para a prática, fica melhor. Aí, ligou. Bom, isso aqui é a questão do LDR e aqui tem o acoplador óptico, ó. Quando eu pressionar um botão, né, eu tenho aqui as 5 volts, eu tenho aqui o 12 volts, cada um com o seu terra. Então eu tenho aqui o diodo, né, o transistor, quando eu pressionar o botão, o LED acende, tá vendo lá? Acendeu fraco porque tem essa resistência de 220 e tem essa de 440, essa aqui já era suficiente para o LED, eu poderia tirar aquela lá de cima. O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui, peraí. Não. Vamos pegar o outro circuito. Esse circuito aqui, ó. Esse mostra os sinais com osciloscópio. Vamos lá. Vou energizar ele aqui. Vamos tentar trazer aqui o circuito mais para o lado. Eu tenho um sinal CA sendo aplicado aqui. Deixa eu alinhar ele no 0. 2 cliques. 2 cliques aqui, ó, ele alinha. Eu tenho um sinal CA sendo injetado aqui por um diodo. Então ele está sendo retificado. Que é o sinal azul, ó. Retificado, tá?
ele passou pelo diodo, canal azul então pegou depois do diodo, e aí ele passa por esse acoplador ótico. O que acontece? Quando eu tenho sinal aqui, a chave fecha. Então vamos verificar o sinal de saída. Vou desligar o canal verde, que não precisa, canal verde. Vamos pegar aqui ó, o canal vermelho na saída. Se esse transistor estiver aberto, né, desligado, eu tenho tensão VCC aqui. Se não, eu tenho um curto, porque quando o transistor está ligado, ele joga para o terra. Então o que acontece? Quando eu tenho sinal, ó, o transistor liga e aquele ponto vai para o terra, mostrando então que ligou esse ponto, levando esse ponto até o terra. Quando eu não tenho pulso aqui, que é essa parte amarela que foi retificada, que cortou depois do diodo, eu tenho a tensão VCC aqui que foi aplicado de 5 volts ali, ó. Então, ok, funcionando. Tem tensão, ligou, cortou, vai para o terra. Se eu não quiser ter terra aqui, quiser ter tensão, é só colocar um resistor aqui para poder fazer com que haja um divisor de tensão e está tudo resolvido. Deixa eu desligar esse osciloscópio e vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Aqui é só o circuito funcionando, está lá o LED ligando quando eu pressiono o botão. E aqui houve uma inversão para que o LED acenda quando tiver com o botão não tiver pressionado. Então tá aí, só colocou em paralelo e aí quando eu pressionar o botão vai virar um curto-circuito, o LED vai apagar. Vamos ver isso na prática, como funciona agora? Bom pessoal, o primeiro passo antes de montar é apresentar para vocês o LDR, né? Esse aqui é um LDR, esse, se não me engano ele é de 5 milímetros, ok? Tem menor. Eu vou espetar ele aqui na protoboard e vou medir agora a resistência dele com o multímetro. Vamos colocar aqui um terminal aqui do multímetro, o outro aqui, e vamos ver aí o seu valor de resistência quando ficar escuro. Vou colocar o dedo em cima, a sua resistência está ali de 2.6K, e quando eu tiro o dedo, ela está indo para 455 ohms, e vamos fazer o seguinte, vamos forçar uma luz em cima dele. Vou pegar a lanterna do celular e a resistência está diminuindo, olha lá, ó. 200, 100 e pouco ohms, né? Tirei o celular, vou fazer sombra, e a resistência está subindo, 1K, 1,5, 2K, perdeu a escala aqui, né? Vamos mudar a escala, 2.5, 3K, 4K, 5K, 6K, se eu não me engano esse LDR é de 10K, certo? Então vocês viram aí que ele está oscilando a sua resistência conforme varia a luz, né? Quanto mais escuro, maior a resistência, quanto mais claro, menor a resistência. Então agora vamos montar o circuito e vamos ver esse cara atuando dentro do circuito. Vamos ver aqui o que é certinho o circuito, a gente acabou de ver aí, mas só para a gente voltar a relembrar. É a fonte de 12 volts, eu vou usar aqui já o que tem, né, das aulas anteriores. Então tem aí o preto aqui, que é o fio laranja, é o GND, terra, né, o vermelho aqui é o VCC, e nós vamos montar o circuito. Potenciômetro de 100K, nós vamos usar esse modelo. Tem um transistor aqui, a gente precisa ver qual que é o modelo dele certinho, vamos ver se a gente consegue enxergar aí qual que é o modelo. É o 2222. É o mesmo da aula passada, né? Que é invertido aí o coletor com emissor. O LDR já está ali. Capacitor de 330. Deixa eu ver se é esse aqui. 330 micro. 50 volts. Está aí. Indicação do terminal negativo. Depois nós vamos usar mais para frente um laser, né? O laser vai ser esse aqui. Então já está aí mostrando para vocês. O botão que eu vou usar na aula de hoje é o mesmo da aula passada, vocês já viram como funciona. O 4N25, que é o próximo passo, está aqui. 4N25, vamos ver. Ok. E o resto é o LED, resistores, aí a gente vai colocando conforme precisa. A parte que vai colocar o relé, né, que usa o relé, eu montei esse circuito aqui, ó, com uma lâmpada, certo? E nesse circuito eu coloquei aqui, ó, vou mostrar um relé com um diodo. Tem um diodo ali dentro, ó. Olha lá o diodo lá no cantinho aqui, ó.
Esse diodo serve para proteger quando você corta o transistor. Como tem uma bobina interna no relé, essa bobina tende a não deixar variar a corrente. Isso pode queimar o transistor. Então, quando você coloca um diodo de roda livre na frente da bobina, o diodo gera um caminho que facilita a descarga dessa corrente do relé. Ela tem o sentido, né, apropriado para quando a corrente queria se opor, certo? Então ela é oposto ao sentido da tensão aqui, ó, o catodo é para cima, tá? Na hora de ligar tem que verificar isso certinho, se o catodo realmente está para cima. Aqui na realidade então o positivo seria aqui, né, ó, o catodo está lá, ó, apontado, a marcaçãozinha cinza para baixo, esse é o positivo, esse é o negativo do relé. Aqui embaixo no relé, ele tem o pino comum, que é aqui no meio, e tem aqui o NA e o NF, e eu vou mostrar para vocês fora daqui, tá? Para vocês entenderem. E aí, o que eu fiz aqui, ó? Eu simplesmente coloquei, vai pôr na tomada, né? E a lâmpada. E quem vai acionar essa lâmpada agora é a chave, que é a eletrônica, que é o relé. E ela só vai ser acionada graças ao circuito eletrônico que eu vou ligar nesses terminais aqui, ó. Opa, ficou ruim de mostrar aqui, hein? Nesses terminais aqui. Ok? Então deixa eu mostrar um relézinho como que ele funciona. Deixa eu pegar um aqui. Bom, aqui eu tenho um relé que eu usava antigamente nas aulas, tá? Ele tem aí as suas características, deixa eu tentar focar aqui, qual o nível de tensão que ele funciona. Esse é de 12 volts, 10 amperes, deixa eu ver, isso. Aí aqui embaixo, ó, ele tem dois terminais, tá? De um lado, ele tem 3 terminais do outro, olha aqui, ó. Ele tem um desenho aqui, ó, indicando os terminais, tá? Basicamente esses extremos aqui, ó, onde tem 3, é a bobina. Essa é a bobina que está aqui, ó, que vai ser acionada. A bobina, pera aí, deixa eu tirar essa lâmpada da frente. É a bobina que vai passar a tensão de 12 volts. Esse do meio é o comum, tá? Então o do meio é esse comum aqui, ó. E esses dois extremos, um é o NA e o outro é o NF. Você pode olhar o desenho que está indicado aqui, ó, esse de baixo é o NF, o de cima é o NA, ou você testar a continuidade desse ponto para esse. Vamos fazer o teste aí. Vamos testar a continuidade. Vamos ver. Espera aí. Vamos ligar uma garrinha jacaré no comum. Olha lá, liguei no comum. E aí eu vou testar em cima, lá, ó, vamos ver aqui, ó, na parte de cima. Só conferir se está funcionando. Ó, na de cima é o NA, ó, não dá contato. Na de baixo, no pino de baixo, NF. Então se eu ligar a lâmpada aqui, ela já começa acionada mesmo que não tiver ligado o relé. Agora, quando o relé for energizado, a bobina, que puxa aí 60 mA mais ou menos, ele vai comutar para cá e aí vai ligar nesse ponto de cá. Basicamente foi isso que eu fiz naquele relézinho ali pronto, tá? Só que eu encapsulei ele para ninguém levar choque. Então vamos partir agora para a montagem do circuito. Vamos lá. Bom, então vamos montar o circuito, pessoal. Vamos começar aqui com o barramento da fonte, né? Vamos colocar aqui, vou afastar aqui a câmera um pouquinho. Vamos colocar o VCC aqui em cima, o GND do lado de cá. Então eu tenho aqui GND e VCC. Eu tenho um potenciômetro, vai sair então o potenciômetro aqui. Vamos colocar o potenciômetro do lado de cá. Vou encaixar ele aqui na protoboard e vamos pegar um jumper então agora e vamos ligar ele no VCC, né? Então um terminal do potenciômetro ele vai no VCC. Ficou difícil de enxergar aqui, hein? Pera aí. Deixa eu colocar já 3 jumper aqui para ficar mais fácil, ó. Pula um furo, coloca outro jumper, pula outro furo, coloca outro jumper. Tá lá. Aí o que eu vou fazer agora? Colocar, ó, os terminais do potenciômetro aonde tá os jumper. E eu vou ligar então um no VCC. O outro pino vai junto com esse, ó. Então eles estão interligados, ó. O do meio do potenciômetro vai com o pino de baixo. Então eu vou simplesmente ligar ele lá no mesmo pino, ó. Cadê? Entrou bem forçado, hein? Vamos colocar ele para cá. E aí desse ponto aqui vai um resistor de 220 ohms. 220 ohms, que é o que? Vermelho, vermelho e marrom, né? 220 ohms, vermelho, vermelho e marrom, tá aí.
Então, desse resistor eu vou colocar o potenciômetro, né? Eu vou colocar um resistor, tá aí o resistor. E agora eu vou colocar o LDR. Então, vamos pegar aqui nosso LDR, colocar no resistor e trazer para cá. Deixa eu ver. Então, do resistor 220 eu liguei o LDR, que agora eu vou ligar no GND. Então, eu vou pegar aqui um jumper, ligar aqui do nosso LDR lá no barramento GND. Lá de trás. Ok? Então por aí tá tudo bem. Agora, no barramento lá de trás, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar, devia ter montado primeiro, né? Mas tudo bem. É só um resistor com LED. Então é um resistor de 470 ohms, que é amarelo, roxo, marrom. Vamos ver. Opa. Amarelo, roxo. Acho que já deu para ver aí, né? Amarelo, roxo, marrom. Eu vou ligar ele lá em cima para vocês não ficar com dúvida, ó. Vou ligar lá. Aí lá eu vou levar um VCC, então eu vou ligar lá no resistor e vou ligar aqui no barramento VCC. Então peguei um VCC daqui, levei no resistor, do resistor agora eu vou levar no LED. Então o VCC tá aqui, então o meu pino maior tem que ficar para cima, pro lado do resistor, tá? Que o VCC tem que chegar do lado positivo. Então eu vou ligar lá no resistor, onde acabou o resistor, e vou ligar para cá no protoboard, um ponto qualquer. Então liguei ali o resistor no LED. Esse resistor é para limitar a corrente do LED em 20 mil. Lembra que a gente já fez isso em aulas anteriores. Bom, agora eu vou usar o transistor PN, né, 2222. Ele, lembra que a gente, na aula passada a gente viu que ele trabalhando de costa, eu tenho o coletor base emissor. Então vou colocar ele dessa forma. O LED entra então no coletor, então já vou encaixar o coletor aqui, ó, a perna do coletor já lá no LED. Então vou encaixar lá no LED e coloquei para trás. Então tá ali o transistor. Vou tentar pegar aqui com a câmera, vocês consigam enxergar lá, ó. Coloquei na perna do LED, tá? A base vai um resistor ali de 100 ohms, mas eu vou já ligar o emissor no GND. Então o emissor aqui, o emissor vai no GND. Então tá aí. Agora a base eu vou tirar ela dali do meio para ficar mais fácil de a gente enxergar com um jumper. Vou trazer ela para cá, ó. A base tá aqui, tá? Deixa eu pôr mais para cá um pouquinho para a câmera pegar. Aqui tá a base. Nessa base eu vou colocar um resistor de 100 ohms, que é o que? Marrom, preto e marrom, né? 100 ohms. Tá aí. Vou colocar um resistor de 100 ohms. E agora eu vou colocar no meio do LDR. Então aqui desse resistor de 100 ohms vem no meio aqui, ó, entre o LDR e o resistor de 220. Então ali no meio, ó, no mesmo pino que encaixa todo mundo lá, ó. Então esse ponto de conexão aqui é esse ponto de conexão aqui do desenho. E aí tem um capacitor agora que vai na base e no GND. Então tem um capacitor que vai desse pino aqui, ó, lá pro GND. Então vou pegar o seguinte, o positivo dele vai aqui no resistor e o negativo, cadê meu negativo? Tá ali, ó, o negativo vai lá para o barramento GND. Então vou tentar fazer uma ligação sem jumper aqui. Vou encaixar lá primeiro no GND e depois aqui. Aí, acho que agora ficou ok. E agora a gente vai ter que calibrar o potenciômetro para que o LED acenda quando tiver sem luz. Vou ver se eu consigo fazer cortando a luz aqui de iluminação na bancada. Vamos ver, ó, essa luz aqui, ó. Vou ver se o LED acende quando a gente usar dessa forma, tá? Vamos ver se funciona? Vou energizar agora a fonte. Fonte energizada, eu vou apagar a luz e vou calibrar agora para acender o LED. Então vou pegar o potenciômetro aqui e vou mexer no potenciômetro. Olha lá, ó. Vou colocar tudo para um lado, vou voltar, pegar o limiar aqui, ó. Tá bem fraquinho o LED, deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar. Ó, vou rodar, girar potenciômetro, girando.
girando. Olha lá, acendeu. Quando eu ligar a lâmpada, tem que apagar o LED. Olha lá, apagou o LED. Acho que da luz da câmera de cima dá para ver melhor, né? Desliga a luz, o LED acende. Vamos tentar deixar ele um pouquinho mais forte e ver se funciona. Opa, para cá. Tirou a luz, ficou um pouquinho de brilho lá, tá vendo? Porque ainda não é o suficiente essa luz. Vou trazer para cá, lá, agora apagou. Desliga a luz, acendeu. Então tá aí funcionando, e agora ele pediu para fazer as medições, né? Com a luz ambiente, LED apagado, medir a tensão em cima do LDR. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui nosso multímetro, vamos colocar aqui na bancada e vamos medir a tensão no LDR. Vamos pegar aqui a tensão de baixo, que é o ponto GND da fonte, então o pino preto para não ficar negativo aqui, tá? No multímetro. E eu vou pegar aqui agora, opa, a perninha do LDR. Olha que quando eu faço sombra, olha lá, ó, acendeu o LED. Olha lá. Tem uns LED, tem uns jumper na frente aqui, né? Olha lá. Então vamos ver qual que é a tensão que está tendo ali no nosso... Vamos pegar na escala de 20 volts aqui. 0,3 volts. 0,3 volts não liga o diodo, né? Do transistor aqui, ó. Base emissor. Tem que ser 0,7. Então quando eu desligar, vai para 0,74, ó. Então é suficiente para ligar a base do nosso transistor, base e emissor. Então vamos anotar o valor. Com a luz ambiente apagada, a tensão em cima do LED é 0,75 volts. E com a luz acesa, né, a luz ambiente acesa, a tensão é de 0,36 volts. Tá aí, ó, bem simples, né? Comprovando a teoria lá. Usar transistor é fácil, tá, pessoal? É só vocês dimensionar um circuito, sabendo aí usar os resistores, divisor de tensão, para que quando você tem uma certa resistência, né? Eu estou variando essa resistência aqui, eu tenho a variação do divisor de tensão. Eu preciso, para ligar o transistor, de 0,7 volts na onde? Na base e emissor. Então foi feito dessa forma, o dimensionamento foi esse. Agora, você viu que ele está bem estável ali, né? Bem estabilizado. E se eu tirar o capacitor, será que a gente vai sentir alguma diferença? Vamos ver. Aqui no LED pode ser que não, mas no relé vai dar diferença. Deixa eu tentar tirar aqui uma das pernas. Pronto, tirei a perna lá do GND. Vamos ver o que acontece. Aqui está funcionando bem. Lá na hora de colocar o relé, você vai ver que ele vai ter uma situação onde o relé vai ficar liga e desliga, devido à sombra, tá? Como o LED ele tem uma inércia ali, né, para poder apagar o brilho, a gente não consegue enxergar, diferente da bobina. Então deixa pra gente ver isso lá com a bobina do relé, que é o próximo passo, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui, pera aí. Montar o circuito de polarização, divisor de tensão, calibrar o circuito por meio do potenciômetro, foi feito, né, para acender quando apagar a luz, realizar as medições, já foi feito. E aí que ele fala aqui, ó, realize os testes com e sem o capacitor, com base nos resultados, qual o objetivo do capacitor. Não deu para enxergar só com o LED, vamos testar com o relé aqui, ó. Adicione o relé e a lâmpada ao circuito conforme figura 5. Então simplesmente nós vamos pegar aqui, ó, em paralelo com o LED, tá? Paralelo com o LED com o resistor, e vamos inserir aquele conjunto de relé com diodo. E a gente já viu que já está ligado já a lâmpada. Então vou fazer o seguinte, vamos tentar ver se a gente consegue enxergar tudo isso aqui. Vou tirar aqui a medição de tensão, que não precisa mais, tá? E vamos pegar aqui agora o meu relé e eu vou verificar aqui o seguinte, ó, o catodo está do diodo lá dentro, não sei se vai conseguir enxergar, mas tem um diodo lá dentro, ó lá, ele lá, ó, lá no fundo, ele está com o catodo para cima. Então esse pino aqui, ó, tem que ser com o catodo para cima, ó, ligado no VCC. Então tá lá, o catodo para cima ligado no VCC. O VCC meu é aqui, né? Esse jumper aqui não dá certo. Então pera aí, vou fazer diferente. Em vez de usar jumper, eu vou usar esse jacaré aqui, ó. Então vamos lá, vou pôr esse jacaré aqui e esse outro aqui. Tá pegando na câmera de cima, tá?
Tá difícil manusear aqui. Então, o fio amarelo tá com o diodo com o cátodo para cima, eu vou ligar no VCC. Então, o jacaré amarelo eu vou ligar no VCC, que é a mesma perna desse resistor aqui atrás, ó. Como eu tô com o jacaré, fica mais fácil de eu morder aqui, ó. O VCC é o mesmo ponto, tá? Então, olhando aqui no desenho, eu liguei esse jacaré que saiu daqui, ó, nesse resistor aqui, ó, tá? Que é o mesmo ponto. E o GND aqui, né? Na GND não, o fio verde, né? Que é a outra borda aqui da bobina do relé, eu vou ligar ele no coletor. Quem é o coletor? É a perna do LED. Então eu vou ligar lá na perna do LED. Deixa eu ver. Então eu liguei aqui, ó, na perna do LED, que está entrando no transistor. Se eu ligar agora o relé, vamos ver, se eu desligar aqui, ele precisa acionar o relé. Deixa eu ajustar. Desliga. Vamos ligar agora a lâmpada, né? Deixa eu tentar arrumar um jeito de puxar a tensão CA pra cá, porque esse fio ficou curto. Vou tentar achar mais tensão aqui, a gente já retorna. Pronto, liguei a tensão CA aqui, tá? Num cabo. E agora o que acontece? Quando eu desligar a luz da bancada, teoricamente era para a lâmpada acender, certo? Só que ainda tem luz ainda. Eu vou fazer uma sombra aqui, ó. Fiz uma sombra com a mão. Ó, vou tirar a sombra e ficou ligado, né? Porque tá naquela região de penumbra, certo? Eu poderia ajustar o potenciômetro aqui, ó, para acender quando tiver mais escuro. Então eu tenho que mexer aqui, ó. Aí vai ficar, aí agora, ó, tá com sombra, ficou escuro, ó, de noite, de dia, de noite, de dia, tá? Então eu posso agora acionar uma carga CA, né, usando o relé. O relé tá comutando, não sei se dá para vocês ouvirem aí. Deixa eu colocar o microfone aqui perto do relé. Então tá aí o circuito funcionando, né? Quando eu desligar aqui, ligar a luz. Lembra do capacitor? Vamos tirar o capacitor? Vamos tirar esse capacitor aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar agora aqui, ó, vou apagar e vou vir no potenciômetro aqui e vou tentar ajustar ele para acender a lâmpada com essa luz aqui. Olha a oscilação que já está ficando. Não sei se vocês estão ouvindo, ó, o relé tá, ó, liga e desliga. O relé tá liga e desliga. Porque eu tirei o capacitor, tá? Então ele ficou numa região aí que ele não sabe se ele liga ou se ele desliga, né? Enquanto não tiver sombra ou tiver luz, ele fica oscilando. Então o capacitor ele vem nesse sentido de estabilizar o circuito. Vamos ligar o capacitor de novo. Olha, agora eu passo a mão, ó, qualquer sombrinha que eu passo a mão, ele fica ligando e desligando. Vou ligar de novo o capacitor. Vamos ligar ele aqui. Agora já ficou mais firme, ó. Eu passo a mão, mas ele não fica piscando. Olha lá. O que ele pede agora no roteiro? Vamos ver? Deixa eu tirar a folha aqui para poder ler o que tem atrás. Então tá aí, a gente fez um sistema que acende a luz quando fica de noite. Adicionei o relé, ok. O que ele fala aqui agora? Calibre o circuito para acionar a lâmpada ao desligar a luz da sala. Foi feito. Cite 2 procedimentos que podem ser realizados no circuito para ligar a lâmpada durante o dia e apagar durante a noite. Bom, qual seria esse? O primeiro é você inverter aqui o NA e o NF na lâmpada. O meu aqui já está fixo, não tem como alterar. O segundo é alterar o ponto de conexão lá no transistor, igual a gente fez isso em aulas anteriores. Então tá aí a informação. Ajuste o circuito de forma a inserir um laser apontado para o LDR. Calibre o circuito para acionar o relé apenas quando o objeto interromper o feixe de luz. Então vamos lá. Vamos fazer tipo um alarme aqui agora. Vou pegar aqui o laser. Ele é de 5 volts. E aí ele fala para dimensionar um resistor, né? Então o resistor aqui, para poder limitar em 5 volts, é o de 220 ohms. Vamos pegar aqui um 220 ohms. Por que, professor? Mostra tudo aí que o senhor fez. Deixa eu pegar a calculadora aqui, que eu faço a conta junto com vocês. Espera aí. Então vamos lá. Opa, deixa eu afastar aqui. Ver se vai pegar. Ficou difícil. Vou fazer a conta, depois vocês veem a conta. 12 volts menos 5 volts, que é que eu quero que fique em cima do laser. O que sobra eu quero no resistor. Então 12 menos 5 dividido por 30 mili. 30 expoente a menos 3.
dá um resistor aí de 233, tá? 233 ohms. Tá lá, 12 volts menos 5, né? Porque 5 volts vai ficar no laser. O restante eu quero no resistor. Divide por 30 mili, 233. Nós vamos colocar então um resistor de 220, tá? Que é o mais perto disso. Então vamos lá. Do VCC, eu vou colocar um resistor para cá. Deixa eu tentar trazer ele para cá mais longe, porque eu quero colocar o laser um pouco afastado. Vamos colocar um jumper aqui, ó, para jumpear o VCC. Senão vai ficar interrompido aqui o resistor, então tem que ficar no pino de dentro. Então vamos lá. E agora eu vou ligar o laser, tá? O pino vermelho aqui eu acho que é o positivo, não sei se o laser tem isso, mas vamos colocar geralmente padronizado assim. Vamos colocar um jumper aqui no GND. E a minha lâmpada só que acende e apaga com a minha sombra da mão. E aí eu vou colocar agora aqui, ó, nesse ponto. Tá aí o laser. O que eu vou fazer agora? Virar o LDR para cá, para ficar com cara com o laser. E eu vou tentar firmar esse laser aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Vou usar tentar usar um fio aqui como suporte. Bom, vamos lá, pessoal. Eu estou instalando aqui, ó. Coloquei um fio para ligar o laser. Certo? Eu vou apontar o laser agora lá para o LDR. Tentar dobrar o fio aqui de forma que o laser fica para o LDR. Não vai ser fácil. Espera aí. Tentar deitar aqui e ver se dá certo. Aí. Eu vou deixar a luz acesa para poder ajudar. E ele quer que eu calibre que quando eu passar a mão aqui, a lâmpada acende. Então vamos lá. Vou tentar ajustar aqui, ó. Vou interromper o feixe de luz, acendeu, tirou o feixe de luz, a luz acendeu. Então, quando passar um objeto aqui, ó, a luz acende, ó. Então ficou tipo um alarme, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho mais aqui para vocês enxergarem já a lâmpada junto, ó. Ó, passei a mão na frente do laser. Vou passar um papel para vocês enxergar melhor, pera aí. Vou dobrar um papel aqui. Quando passar aqui, ó, a luz acende, ó. Laser na frente do laser. Certo? Tá pegando aí por cima na câmera de cima, ó lá, ó. Acho que deu pra pegar, né? Então tá aí, ó. Passou alguém na frente, você aciona uma sirene, aciona um alarme, interrompe um portão que tá abrindo. Então só posicionei aí um laser ligado no LDR, mas precisei fazer o ajuste do potenciômetro. Não esquece disso. O potenciômetro ele é fundamental aqui no circuito para fazer esse ajuste, tá? Então, acho que essa parte foi cumprida do roteiro. Vamos fazer agora a segunda parte usando aí o opto-isolador. Vou desmontar aqui o circuito e a gente já volta para fazer a montagem desse outro circuito. Bom, pessoal, para montar a segunda parte do circuito, eu configurei uma fonte com 12 volts, outra fonte com 5 volts, tá aí. E aí, o que eu fiz aqui, ó, na protoboard? Eu coloquei esse barramento aqui, ó, primeiro com 5 volts, depois do H aqui, ó, do W, eu coloquei o de 12 volts, tá? O negativo do lado de lá, positivo do lado de cá. Não tem ligação, né, física depois dessa marcação, então eu posso usar esse barramento como 12 volts e esse barramento aqui como 5 volts, tá ok? Vamos montar então o circuito. O que ele pede aqui? Eu já deixei meio que os componentes já organizados, né? Então tem um resistor aqui de 180 saindo dos 5 volts e vai para o nosso 4N25. Então vamos pegar aqui, ó, o nosso chipzinho. Ele tem uma marcaçãozinha, a bolinha indicando o pino 1. Então desce contando e sobe contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos colocar ele aqui em cima. Vou colocar ele lá na protoboard. Pino 1 é o do lado de cá. Então entra no pino 1 um resistor de 180. Então vou pegar aqui no pino 1 um resistor de 180 e vai ligado nos 5 volts. Eu já vou ligar aqui, ó. Vou desligar a fonte. Depois a gente liga. 5 volts, entra no pino 1. Então tá lá. 180, pino 1. Eu pego esse mesmo 5 volts e passo por um botão. Então tá aqui o nosso botão. Lembra que ele funciona cruzado, né? Igual a gente fez na aula passada. Eu vou colocar esse botão aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco ele pra cá um pouquinho. Acho que eu vou colocar ele aqui, ó. Ficar fora do meu circuito lá, tá? Então vamos pegar aqui um jumper. Vai entrar o VCC de 5 volts no botão.
Então vai entrar nesse pino aqui do botão. E dele vai sair para um resistor de 1K. Então tá aqui o resistor de 1K, marrom, preto e vermelho. Tá aí, vai sair aqui o resistor de 1K. Vou colocar já na saída do botão, para não usar jumper. Vou colocar ele para lá, na outra protoboard. E de lá ele vai entrar no pino da base do nosso transistor. Então vou pegar o transistor e vou colocar a base aqui já, ó. A base é o meio, lembra que a base é o meio? Então tá lá. Lembra que esse cara tá com o chanfre para trás porque ele é invertido, né, com base no BC 548. Igual da aula passada. O emissor vai ser aterrado, então o emissor aqui, ó, do transistor vai ser aterrado lá no barramento de lá, da fonte de 5 volts. E o coletor vai ser ligado no pino 2 do 4N25. Então o coletor vai ligado no pino 2, ó, 1, 2, pino 2, 4N25 tá aqui, ó. Eu vou ligar ele no coletor do transistor. Faltando alguma coisa nessa ligação? Acho que não, né? Já ficou tudo ligado, o transistor está aterrado, então tá ali. Isso aqui é o lado de entrada, né? Que é o lado de baixa tensão. Agora o lado de alta, que poderia ser de alta, a gente vai pôr de 12, poderia ser um relé de CA. A gente vai fazer o seguinte: da fonte de 12 volts vem um resistor de 220, que a gente já viu a cor dele, né? E vai entrar no pino 5. Então aqui embaixo é o 4, né? Esse é o 4, depois o 5. Então no 5 vai um resistor no VCC. Então resistor vem do VCC de 12 volts. Opa, aqui é 5 volts, professor. Realmente, vamos mudar aqui. Vou ter que puxar com um jumper lá para o 12 volts. Então daqui eu vou puxar 12 volts desse barramento de cá, ó. Esse barramento de cá aqui é 12 volts, mas o positivo é do lado de cá. Tá difícil, hein, professor? 12 volts, positivo é do lado de cá, negativo é do lado de lá. Então, 12 volts vem, passa no resistor 220, entra no pino 5, né? Do 4N25, sai do pino 4, então vai sair do pino 4, eu vou puxar um jumper, tá? Pino 4 esse de baixo, vou puxar ele pra cá, ó. Pino 4, então, do 4N25 tá aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá para não atrapalhar a câmera. E aí dele agora eu vou ligar várias coisas para o GND. O que eu vou ligar dele para o GND? Eu vou ligar um resistor de 100K. Tá aqui o resistor de 100K, ó. Marrom, preto, amarelo, né? 100K. Tá aí. Eu vou ligar um resistor de 100K para o GND. Tá lá. Eu vou ligar um capacitor de 10 nano. Lembra que o 10 nano é o 103. Então tá aí, ó, capacitor de 10 nano. Cadê? 103. Então eu vou puxar desse pino pra cá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui e daqui eu puxo um jumper lá pro barramento GND. E desse ponto também eu vou colocar o resistor com LED. Então, como a fonte é 12 volts, o resistor é de 470 ohms, eu vou puxar para cá. Como positivo vai chegar por aqui, o pino positivo, né, que seria o maior aqui do nosso LED, ele vai ficar também apontado para o resistor. Então, coloco aqui e coloco lá no GND já também direto, ó. Assim eu já evito usar um jumper. Quanto mais jumper, mais chance de dar erro. Acho que a gente montou certo, agora quando eu pressionar o botão tem que acender o LED. Vamos testar? Olha lá, ó, apertou o botão, o LED acende. Deixa eu apagar a luz aqui para poder ficar mais fácil de ver. Aperta o botão, o LED acende. Tá vendo? Ó, não tem ligação física nenhuma entre o lado de controle com o lado de potência. Então essa ligação está sendo feita pelo 4N25. Olha aí, ó. Bacana, né? O que ele pede aqui para a gente não enrolar muita aula? O botão na base do transistor representa um sinal de 5 volts, já falou, né? Que poderia ser de um microcontrolador. Ao pressionar o botão, o LED posicionado do lado do circuito de 12 volts será acionado por meio do autocontrolador. Ok, foi visto isso. Meça e anota na tabela os seguintes a seguir o que pede. Então vamos lá. No transistor lá, no 2222, né? Com o botão não pressionado, é agora do jeito que está. Atenção VCE. Então vamos trocar aqui as ponteiras e vamos medir.
vamos lá, ver se consegue enxergar aqui. Consegue. Tensão VCE, coletor e emissor. Então vou pegar aqui no coletor, vou pegar aqui no emissor. 5.22, 5.23, 5.22. Então vamos anotar. 5,22. 5,22. Ele pede também, sem o botão não pressionado, a tensão VCE do 4N25, que é entre o pino 5 e 4. Então eu vou tentar pegar aqui entre o pino 5 e 4. Deixa eu tentar aqui pegar no resistor aqui e no LED, no resistor do lado de cá. Pera aí. 11.9. 11.9. Então vou anotar aqui. 11,9. Vamos medir todas as tensões, depois a gente mede as correntes, tá? Eu vou colocar de novo lá para a gente medir com o botão pressionado. Então, pera aí, vou colocar lá. Vou ter que tentar segurar com uma mão e vou pressionar o botão. Foi para quanto? 0,2 volts. 0,18, 0,17. 0,16, menor valor. 0,16 volts. Depois a gente interpreta os resultados, tá? Agora, aqui nesse transistor, vamos colocar aqui e aqui, e eu vou pressionar o botão agora. Vamos lá. 0,04. 0,04 volts. Agora vamos medir corrente. Deixa eu tirar esses cabos. E vamos passar para a escala de corrente. Aqui em miliampere, 200 mili, 2 mili. Vamos deixar em 200 mili. Ele pede a corrente de coletor do transistor de cá. Então, corrente de coletor é essa corrente aqui, né? Vamos abrir o circuito aqui. Coloca a ponteira vermelha para não ficar negativo. Coloca a preta aqui. E volta lá para o coletor do transistor. Então tá aí. Corrente, circuito ligado, corrente é 0, apertou o botão, corrente 18 mili, 18,5. Então aqui é 0 e aqui é 18,5 miliampere. Aqui é volts, 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 volts. Beleza, rápido assim. Vamos voltar ao nosso circuito como estava. Vamos voltar aqui e vamos medir agora do outro transistor, que é o do 4N25. Para mim medir a corrente de coletor, eu tenho que pegar naquele resistor aqui, ó, de 220 ohms, que está ligado no VCC, que é esse cara aqui. Então, eu vou ligar a garrinha jacaré, já mostro para vocês o que eu estou fazendo, se foi rápido demais. Coloco para cá, e aqui eu vou ligar no VCC, e eu vou ligar aqui. Ó, o que eu fiz aqui? Eu abri esse resistor aqui, ó, que está ligado no VCC, e pus um amperímetro aqui, porque é a mesma corrente que está passando pelo coletor. Certo? Então, pressionando o botão, eu tenho 12,9 mili, 12,9 mili, e aqui eu tenho 0 mili, né, ampere. Então, tá vendo que se eu não pressionar nada, não tem corrente circulando, não tá ligado aos transistores, e quando eu aperto o botão, eu tô acionando a base dos dois transistores, né, um por corrente e o outro por luz, e aí tem circulação de corrente. Quando esse transistor liga, a tensão VCE nele virou um curto, porque ele está operando como chave. Lembra lá da teoria de chave? Tensão VCE vira um curto. Quando ele não está operando como chave, a tensão do circuito fica uma parte sobre ele, né? Então aqui está acionando o LED, tem um resistor lá, tem os 5 volts. A minha fonte está com 5, mas chegou um pouquinho mais aqui, né? 5,22. A gente não mediu na tensão da fonte, mas deve estar um pouquinho a mais. Aqui é a mesma coisa. Quando o transistor está aberto, a tensão VCE de 12 volts, que está dando 11,9, está sobre ele. Eu não tenho queda de tensão, porque não tem corrente circulando. Então, se não tem queda de tensão, a tensão VCE vai ser igual à tensão da fonte. Quando está fechado o contato, o que aconteceu? A tensão que ficou em cima dele foi a tensão de saturação, 0,16 volts. E aqui foi 0,04. Então, VCE SAT. Então, basicamente, é a nossa teoria de transistor. Mesmo estando fora do encapsulamento, como dentro, tá vendo? Independente se você está trabalhando com transistor fora ou com transistor dentro de um circuito já integrado.
ele funciona da mesma forma. Ok? Fechamos aí então o roteiro. Acho que acabou, né? Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês possam estar praticando aí na casa de vocês ou no simulador para poder aí fixar um pouco mais a teoria. Então a gente se vê na próxima aula.